essa live onde nós vamos partilhar um pouquinho do nosso coração, amém? Você que já está assistindo aí, tem a Isabel Cristina, quem mais está aí? O Anderson, a Fran. Gente, o áudio tá bom, me dá um ok aí, fala comigo. Alguém me fala comigo aí, vê se dá para ouvir bem, dá para ouvir o que eu tô falando. A Andressa tá junto conosco. Vão chegando aí, esse é o momento do oi, é a recepção, amém? Eu tenho uma palavra no coração para partilhar com você. Uma palavra que vai abençoar a tua vida e ela vai ser relevante para esse momento que nós estamos vivendo e para esses dias, amém? Então me ajuda aí, escreve aí se você está ouvindo bem, se está tudo ok. Clarice, boa noite, saudade de você, em nome de Jesus, Deus abençoe, amém? Em nome do Senhor Jesus. Nós vamos esperar alguns minutinhos ali e eu quero gastar uns minutos, um tempo com você para ministrar uma palavra ao teu coração. Enquanto isso eu vou fazendo a parte da recepção aqui, amém? Tá o Aquiles Porto Alegre Filho, Jorge Borges, Séries e Éder, o Jefferson Magalhães, Deus abençoe, amém? Glória a Deus, é isso aí, o pessoal tá com a família lá, o Aquiles está com a família, com a esposa, com as filhas, falou que ia estar, né? As séries com o esposo, todo mundo ligado. Gente, vai pegando a sua Bíblia, amém? Que você esteja num lugar confortável para você, para a gente poder meditar junto nas Escrituras. Então pegue a sua Bíblia, pegue um caderno, amém? Está conosco aí o irmão Everaldo Cruz. Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus, é isso aí. Amém, gente? Então, pro pessoal que está chegando agora, eu falei que eu estava fazendo uma recepção, né? Mas nós vamos começar. Pegue a sua Bíblia, amém? Eu tenho uma palavra aqui que nós vamos começar por ela. Uma palavra que vai falar o teu coração em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo difícil, mas nós entendemos que isso também é um cumprimento das Escrituras. É um tempo onde a profecia ela está se cumprindo e nós estamos fazendo parte do cumprimento. Amém? Então, estar orientado, estar esclarecido, né? Entender o que Deus está falando para poder atender é o que cabe a nós nesses dias. Talvez nesses dias não se trata de fazer muitas coisas, amém? Mas seja um dia de poder entender e se posicionar corretamente diante de Deus, amém? Quando você se posiciona corretamente diante de Deus, automaticamente você já se posiciona corretamente diante de todas as situações e circunstâncias que estão se dando no presente momento, no tempo que você está vivendo, no lugar que você está atuando, transitando. Amém, irmãos? Então, assim, pega isso que eu estou te falando, porque talvez para alguns aqui, isso vai ser o suficiente. Para alguns é essa palavra que falta, entendeu? É de saber o que tem que ser feito diante do Senhor. Amém? Então você precisa saber se posicionar corretamente diante de Deus. Você precisa saber isso, porque quando você faz isso diante do Senhor, automaticamente você também dá uma resposta a todo tipo de adversidade. Você faz isso, amém? Então, vamos lá, gente. Nisso aí chegou mais gente aqui, deixa eu dar uma boa noite aqui, deixa eu botar aqui que eu não tô chegando direito. Meu Jesus. Vamos lá. Eu parei no Everaldo, Jorge, Deus abençoe, já tinha falado, a Clarice, o Simon, Benê Marques, a Fábio do Leandro, os dois devem estar lá, o Leandro deve estar trabalhando na correria, eu sei como é que é, a Raquel Lima, amém, o Gabriel,
Glória a Deus. Vamos lá. Irmãos, abra comigo aí em João capítulo 14. Vamos começar por aqui. Amém? João 14. Vamos começar por aqui. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Tá entrando aí agora o Rodrigo. Rodrigo, Deus abençoe, Rodrigo. Vamos lá. Gente, nós já começamos aqui, já estamos liberando as sementes. Amém? E vamos pegar João 14. João 14. A partir do verso 5. Vamos lá? Vamos lá então, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pegou sua Bíblia, reuniu sua família aí? Então vamos começar. Vamos chegando aí, vamos compartilhando. Amém? Quanto mais gente conseguir entrar nessa live, a gente não quer status, não tem a ver com isso, mas tem a ver com aquilo que nós carregamos e a mensagem que nós queremos liberar aqui nessa noite. Amém, queridos? Então vamos lá. Glória a Deus. Depois eu dou mais uma boa noite, dou um oi aí pro pessoal que tá chegando ou que chegou aí que eu não vi. Vamos lá. João 14, a partir do verso 5, diz assim: Tomé lhe disse: Senhor nosso, não sabemos aonde vais. Como, pois, poderemos conhecer o caminho? Versículo 6 diz: Jesus lhe respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão somente por meio de mim. Eu tô com uma tradução que ela é a Peshitta, né? A Bíblia Peshitta, então é uma tradução um pouco diferente, talvez a maioria não esteja tão habituada assim, mas é algo que vai nos abençoar, amém? É algo que vai nos abençoar em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos e te agradecemos por essa palavra. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por esse momento, pelo tempo que o Senhor nos dá, pela vida que o Senhor nos dá. Senhor, nos cobre, nos guarda com o teu sangue. Senhor, abençoa os meus irmãos que estão comigo aqui, Senhor, aqueles que irão ouvir ainda essa palavra, em nome do Senhor Jesus, que essa palavra seja como uma candeia acesa no coração de cada um. Em nome de Jesus, amém e amém e amém. Irmãos, nós precisamos entender um pouquinho do que está acontecendo esses dias. Nós estamos vivendo dias de cumprimento, ou seja, nós estamos fazendo parte desse processo, do processo contínuo. A igreja não se deu por meio de nós, e nem se dá por meio de nós, amém? Quando nós chegamos aqui, a igreja já existia, porque ela nasceu antes da fundação do mundo, amém? Ela foi aparentemente manifesta em Atos ali, no livro de Atos, mas a igreja já existia, porque o cabeça já existia. Se o cabeça já existia, a igreja também já existia. Amém? É a mesma questão quando Jesus está falando, Mateus capítulo 16, ele fala, numa conversa com os discípulos, sobre quem as pessoas dizem que eu sou, quem vocês dizem que eu sou, e Pedro fala assim para ele: olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Né? Simão Barjonas, Jesus até responde assim, ó: bem-aventurado és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi nem carne nem sangue, né, quem te revelou, mas foi o meu Pai que está no céu. E eu te digo que tu és Cefas, tu é Pedro, tu é uma pedra, tu é uma rocha como eu sou. Ou seja, ó, tu saiu de mim, agora eu estou te reconectando a mim novamente, porque tu é parte de mim. Pedro é rocha. Irmãos, Pedro era rocha, mas não sabia. Amém? E até ele entender e receber essa revelação de Deus, ele andava como Simão. Ele não andava como Pedro. Irmão, se você olhar nas escrituras, você vai ver muitas atitudes, perguntas, falas, impulsividades, movidas por impulso, atitudes, porque era Simão ali naquela questão. Mas quando ele teve essa revelação de Cristo, foi dado um start, de uma transição, a transição daquilo que eu acho que eu sou, ou daquilo que as pessoas têm falado que eu sou, daquilo que eu entendi que eu sou, para aquilo que realmente eu sou, aquilo que Deus falou.
Amém? Então nós temos que entender esse tempo. Jesus, ao liberar aquela palavra sobre a vida de Pedro, ele deu um start transicional no entendimento, ou seja, sai da mentalidade terrena e agora vamos estabelecer a mente de Cristo. Tu anda como Simão, te chamam como Simão, te chamam de Simão, mas você é Pedro. Pastor, tem diferença? Irmãos, tem muita diferença. Porque Simão no Getsemane, ele puxou uma espada. Porque ele não sabia lidar com a adversidade. E ele puxou uma espada terrena. Ele puxou uma faca, que era o que ele estava acostumado. Era a sua ferramenta de trabalho, de guerra, de conquista. A espada, a faca é para limpar peixe, é para abrir peixe. É instrumento de guerra. E ao mesmo tempo é instrumento de... é arma de defesa e arma de ataque. Mas era o que ele tinha. Era o que Simão tinha. Amém? Irmãos, observe que naquele momento do Getsemane, mesmo com a faca na mão, teve um momento que Simão correu. Porque ele estava transicionando com Deus. Ele negou Jesus porque ele estava transicionando com Deus. Agora, quando ele entendeu, quando se estabeleceu a revelação do Cristo vivo no coração dele, irmãos, ele não correu mais. Ele morreu na cruz. Ele só pediu para que fosse de cabeça para baixo, porque ele não era digno de ser crucificado como seu Senhor. Tu está entendendo? No Getsemane, eles estavam atrás de Jesus. Queriam prender os discípulos, mas queriam matar a Jesus. Não queriam matar o Pedro. Não queriam matar Simão. Mas Simão não suportou com a pressão. Agora, quando ele transicionou, quando estabeleceu uma mentalidade de Cristo, o que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Ele pegou e não fugiu da morte. Ele não fugiu da cruz. Irmãos, essa transição é o que Deus está fazendo conosco. É a transição que nós precisamos, é uma transição de entendimento. Aquele que não tiver, que não for acionado, que não for startado, ou seja, aquele que não começar a pisar, botar o pé na água e andar entrar num lugar em Deus, o medo pode te pegar. Porque não tem como lutar contra um inimigo invisível. Você não pode lutar contra um inimigo invisível. Amém? O que nós temos que entender, uma das coisas que é importante para nós hoje é, contra o inimigo invisível, só Deus é invisível. O próprio Deus é invisível. Então ele consegue lidar. Amém? Agora, se você pegar as armas espirituais que foi nos dada, porque a nossa luta não é contra nem carne nem sangue, mas são contra as hostes, as potestades, os principados celestiais, os demônios. Irmãos, as armas são espirituais. Tem muita gente que não usa isso. Por quê? Porque não consegue ver? Não é porque não consegue ver, porque não consegue acreditar, não consegue crer no que está escrito. Não consegue crer. E essa passagem que nós lemos aqui fala de nós lemos João capítulo 14, que fala de Tomé. Tomé conversando com Jesus ali, e ele diz assim, olha, nós não sabemos para onde tu vai, mestre. Se nós não sabemos para onde tu vai, como é que a gente sabe qual é o caminho? Irmãos, não é irônico, né? É engraçado, é uma expressão que a gente usa. Amém? Mas assim, Tomé é o cara que menos acreditava no grupo. Ou seja, Jesus dá uma explicação para ele, ia servir ou não? Ele já tinha andado com Jesus, dormido junto com Jesus, se alimentava junto com Jesus. Ele viu tudo que Jesus fez, tudo que Jesus fazia. Não foi suficiente, porque sempre tinha uma dúvida. Tem pessoas que são assim. Irmãos, está escrito, foi falado, está sendo pregado, as coisas estão acontecendo, Jesus está voltando. O que mais precisa acontecer? Não, as pessoas elas querem algo palpável, eu quero mais argumentos, elas querem ser convencidas. Não, querido, se você não deixar o Espírito Santo convencer o teu coração, nem o Espírito de Deus. Porque ele não vai arrombar a porta do teu coração. Ele não vai mudar uma situação que você não quer que seja mudado, você não quer ver. Você quer acreditar numa realidade e não quer acreditar na verdade. Irmãos, a realidade é o que nós estamos vivendo nesse momento. É uma pandemia, é caos. Agora, a verdade de Deus não é isso.
A verdade de Deus não. Isso faz parte do cumprimento, mas a verdade de Deus não é essa. Amém? Porque Deus é soberano sobre a pandemia. Amém? É sobre, ele está acima de tudo. Soberania de Deus. Amém? Ele está acima de tudo e de todos. Jesus, o nome que está acima, que está sobre todo nome. É um nome poderoso, glorioso. Mas a verdade de Deus para mim e para você é: a minha paz vos dou, não como o mundo as dá. Vos dá. Mas eu vos dou a minha paz. Então por que nós estamos com o coração aprisionado, temerosos? Por que isso? Porque a gente tem visto e tem ouvido muita coisa. Irmãos, tem um princípio que a Bíblia fala, que a fé ela vem do ouvir. Se você pegar Romanos capítulo 10, verso 17, vai estar escrito lá: consequentemente a fé vem por ouvir a mensagem. Irmãos, a fé, ela é um recurso para você acreditar no que está escrito. É para você acreditar no que está sendo falado, mas a respeito da mensagem de Deus. Amém? Então, assim, não é que esteja gerando fé em você em relação a coisas que estão sendo faladas de forma negativa ou até um pouco de realidade do que está acontecendo. Não é isso. Mas você está acionando o seu coração para que seja ativado um princípio de credibilidade, ou seja, você está dando mais credibilidade para aquilo que você está vendo e ouvindo do que para aquilo que Deus falou. Pastor, mas isso não é uma realidade que nós estamos vivendo? É uma realidade. Mas, irmãos, nós não podemos viver como se essa vida fosse a única vida. Nós não podemos viver como se essa passagem fosse tudo que nós temos e não há mais nada depois. Não há vida após a morte, não há vida após a morte. O próprio Cristo mostrou isso, porque morreu e ressuscitou. Há vida. João capítulo 14, se você pegar o capítulo que nós entramos para meditar, você vai ver que ele diz assim, ó: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim, pois na casa de meu Pai há muitas moradas. Ou seja, irmãos, isso aqui é uma passagem, nós nem somos daqui, mas é que a gente é tão apegado a isso aqui. Isso conseguiu prender o nosso coração de tamanha forma que daí quando a gente ouve, a gente lê aquilo que está escrito. E a gente vê o que está acontecendo. E às vezes o nosso coração ele se inclina e dá uma credibilidade para aquilo que está acontecendo e não para aquilo que está escrito. Irmãos, porque se você der credibilidade para aquilo que está escrito, você vai ver que estava escrito esses dias. Mas você também vai ver que está escrito que ele voltará. Amém? E se ele vai voltar, nós temos que fazer parte disso. Então, irmãos, esse alinhamento, ele é importante para nós. Ele vai ter que fazer, nós vamos ter que estabelecer esse princípio, nós vamos ter que estabelecer esse entendimento. Amém? Nós vamos ter que vencer a dificuldade de acreditar naquilo que nós estamos. Não é que nós não devemos acreditar. Não, a gente não pode andar como um irresponsável. Claro que não, não é isso. A gente não pode andar dessa forma. Amém? Só que mesmo que estejam acontecendo coisas, eu vou dar credibilidade ao que está escrito. Porque o que governa o meu coração é o que está escrito. Irmãos, a traça, o verme, eles podem corroer o nosso corpo físico. Mas o nosso espírito, o tesouro no vaso de barro, ninguém pode tocar, irmãos. Podem roubar tudo aquilo que está nas nossas mãos, tudo aquilo que é externo, mas aquilo que Deus colocou dentro de nós, ninguém pode tocar, irmãos. É disso que eu estou falando. Amém? Então, nesses dias, a gente precisa estabelecer esse entendimento para que a gente possa se realinhar em Deus e entender o que Deus está falando. Quando você entende, você consegue atender. Não adianta querer fazer coisas para Deus se você não entende o que Ele está falando. Amém? Tem gente que quer fazer muitas coisas. Amém? E às vezes não tem resultado, não tem fruto disso, não tem fruto do que está fazendo, não tem resultado do que está fazendo. Por quê? Porque só está fazendo, não tem propósito. E uma vida sem propósito, ela não tem sentido.
Amém? Então, irmãos, nós vamos precisar disso, desse entendimento e trazer para as nossas vidas. Uma coisa que Tomé falou aqui que é importante, olha só, ele diz assim, ó, se nós não sabemos para onde o Senhor vai, como nós saberemos qual é o caminho? Como é que nós vamos saber o caminho correto? Irmãos, Jesus respondeu assim, ó. Jesus respondeu assim: eu sou o caminho. Jesus respondeu assim, ó: eu sou o caminho. Eu quero falar uma coisa muito importante para você. Preste atenção. Preste atenção no que eu vou falar aqui. Irmãos, quero falar isso aqui para os irmãos os irmãos cristãos, os irmãos da igreja. Eu quero falar para a igreja essa parte aqui. Talvez tenha alguém nos ouvindo aqui que não frequenta uma denominação de fé, que nunca aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador, não tem essa intimidade, essa particularidade com Deus, e você está ouvindo essa mensagem. Mas esse parênteses eu quero abrir para aqueles que vão na igreja, aqueles que dizem que Jesus, né, anunciam Jesus, né, pelo menos por meio da sua boca, um testemunho de fé dizendo que Jesus é o Senhor e o seu Salvador. Quero falar para nós aqui, os igrejeiros, como se diz. Irmãos, por algum tempo, muitos de nós, a gente viveu do jeito que quis. O Evangelho sempre teve à disposição, mas a gente andava como queríamos, vivíamos como queríamos, conduzia a nossa vida segundo aquilo que nós pensávamos, nós lidávamos com situações e com as pessoas segundo aquilo que nós entendíamos. E assim nós norteávamos, nós guiávamos a nossa vida. E nunca foi lá no fundo a partir da palavra. Nunca se deu a partir da palavra. A palavra não era uma base sólida para a gente conduzir a nossa vida. Nunca foi assim. Cada um, na verdade, viveu o que queria, andava com a Bíblia debaixo do braço, vai no culto na semana, vai no culto no domingo, no sábado, senta lá, ouve, mas sai da igreja e vive o que quer, e não o que está escrito. Não respeitou o que estava escrito, ou seja, é como se Jesus se tornasse ou sempre foi tratado como uma segunda opção. Irmãos, o mundo é o mundo. As pessoas que não têm, nunca tiveram um contato com Jesus, tá na sua normalidade. É normal. O problema é nós, a igreja, não saber o que fazer agora nesses dias. E agir como se nós não tivéssemos um socorro. Agir como se nós estivéssemos desamparados. Agir como se nós estivéssemos como ovelhas sem pastor. Não, isso não é uma verdade. A palavra sempre esteve ao nosso alcance. A palavra sempre esteve disponível. O próprio Senhor falou que o braço dele não estava encolhido para que não nos abençoasse. Amém? Ou seja, Deus sempre teve à disposição. É nós que sempre tratamos a pessoa dele como uma segunda opção, é um segundo plano. É a saída de emergência. Se não der certo, eu clamo ao Senhor. Nós lidamos com o Senhor dessa maneira. Muitas pessoas fazem isso. Eu vi. E agora, nesse momento que as coisas estão acontecendo, o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo que os irmãos, a boca fala de uma coisa, fala de Deus, fala de proteção, mas na prática não há verdade. Ou seja, as palavras que saem da boca não há uma coerência com aquilo que elas vivem. Não há coerência a divergência entre uma coisa e outra, entre o que se vive e o que se fala. Há uma grande divergência nisso, há uma controvérsia nisso, não há um alinhamento. Por quê? Porque por tratar a palavra, o Evangelho, Jesus, como sendo sempre uma segunda opção, chegou um momento onde a esfera terrena, o mundo que nós estamos vivendo, irmãos, e aí é principalmente no nosso país, no nosso estado, na nossa cidade, ou seja, nós estamos vivendo num tempo, num momento onde não tem para onde correr, literalmente. Literalmente. Se você tiver com sintomas de Covid acentuado, você pode até ir procurar um hospital, mas talvez não vai ter leito para você. E você vai entrar numa grande lista, numa fila de espera. Ou seja,
Se você estiver passando por alguma situação que não tem a ver com Covid, também não tem leito para você. Ou seja, parece que é como se fosse assim, ó. Se for pelo Covid eu vou morrer, mas se não for eu vou morrer também. Misericórdia, que o Senhor nos livre disso. Mas isso é uma verdade que tem acontecendo. E parece que o ponto é o refúgio, o socorro bem presente. Que nessa esfera física, natural, são as UPAs, os HPS, os hospitais. Eles não têm como nos aceitar, não é porque não querem, é porque não tem mais como. Não tem estrutura para nos receber. A gente não sabe para onde correr. Eu tenho visto muitas pessoas assim. Amém? E aí, o que acontece com isso, irmãos? Isso afeta a pessoa psicologicamente. Eu tenho visto pessoas tomando atitudes, decisões, o pavio está mais curto, a paciência está reduzida, briga em casa, briga com a família, briga com os irmãos, briga com as pessoas, porque está sendo afetado o quê? Psicologicamente, por aquilo que está acontecendo na sua volta. Amém? E tem medo que aconteça consigo, porque não tem para onde correr. Irmãos, a pior coisa que tem é você não ter para onde... uma das piores coisas que tem é você não ter para onde correr numa questão de uma enfermidade física. Pior ainda é você não saber o caminho de um socorro espiritual. Ou seja, nesse momento que Jesus poderia se fazer presente na nossa vida, e está presente, ele está disponível, mas para nós nós não o acessamos. Por quê? Porque nós não conhecemos o caminho. Nós precisamos dele, não sabemos tomar o caminho. Nós não sabemos entrar nesse caminho. Você sabe um filho que quer correr para os braços do pai? Imagine um filho que quer correr para os braços do pai, do Abba. Estou falando Deus como na pessoa de pai. Imagina só o filho que está se sentindo desamparado. Ele quer o pai e não sabe encontrar. E o pai está dizendo, filho, eu estou aqui, mas o filho ouve a voz, mas não consegue discernir o caminho. Por que ele não discerne? Porque não sabe o caminho. É o que Tomé estava falando. Eu não sei nem para onde tu vai, nem o caminho. E Jesus falou, eu sou o caminho. Irmãos, Jesus nunca foi tão necessário. Eu não digo nesses dias porque Jesus ele é mais necessário que o próprio ar que nós respiramos. Essa é a verdade. Mas em tempos onde o medo tem aprisionado corações e mente, as pessoas precisam de Jesus, as pessoas querem Jesus e elas não estão encontrando Jesus. Por quê? Porque não sabem o caminho. Irmãos, às vezes aquela pessoa o ateu, aquele que não acreditava, ele encontra Jesus e os irmãos da igreja não sabem onde estão Jesus. Por quê? Porque aquele lá, ele nunca quis saber de Deus. E agora ele se voltou com o coração para Deus e o coração está aberto. O problema nosso da igreja é que a gente sempre andou ouvindo de Jesus, só que sempre tratando ele como uma segunda opção e não como a primeira opção. A gente sempre tratou Jesus em segundo plano, não como uma verdade. Amém? A gente ouvia uma coisa, ouvia uma palavra, alguém ministrava sobre a nossa vida, e a gente saía dali e fazia segundo o nosso jeito, porque o nosso jeito é o que vai dar certo, não o jeito de Deus. Então, quando a Bíblia dizia, você lê lá Mateus 5, 6, 7, você pega, e aí ele fala, amais os vossos inimigos. Se alguém te bater num lado, oferece o outro. Você olha, não, isso não pode ser normal, isso não pode ser, isso não pode dar certo. Não, se alguém me bater, eu vou retribuir na mesma moeda, olho por olho, dente por dente. A gente sempre andou do nosso jeito. A gente nunca andou segundo as Escrituras. E hoje está nos fazendo falta. Ou seja, o dia da adversidade, o dia em que o nosso coração está apertado, a gente não conhece o caminho. Irmãos, o que é o caminho, irmãos? Se você pegar um conceito básico da língua portuguesa sobre o caminho, você vai ver que o caminho é mais ou menos uma porção estreita de terreno, entre dois lugares por onde alguém pode seguir. Num conceito básico da língua portuguesa, caminho é uma faixa de terreno local de passagem que serve de ligação ou comunicação terrestre entre dois ou mais lugares. É um meio, caminho é um acesso que te transiciona de um lugar para outro. Isso pode ser
geograficamente, isso pode ser emocionalmente. Deus cura as nossas emoções, transiciona, nos tira de um lugar de prisão e nos traz para um lugar de libertação, de cura. Irmãos, isso tem a ver diretamente com autoestima, com fé. Amém? Transição, caminhos, é um caminho que Deus pode usar. Deus usa isso. Espiritualmente também pode acontecer. Se você parar para pensar, você já deve ter ouvido falar sobre a Via Crucis. Lembra da Via Crucis? O que quer dizer Via Crucis? Que é um termo que vem do latim, né? Uma palavra que vem do latim. Via Crucis, que quer dizer caminho da cruz. Se refere ao trajeto percorrido por Jesus, que é desde o pretório até o Calvário. A Via Crucis é um caminho. É uma transição. Irmãos, por que isso é importante para nós? Porque se você não fizer esse caminho, você nunca vai encontrar o Pai. Sabe os nossos irmãos católicos que dizem, eu tenho Deus, eu tenho Deus. Tem pessoas, até os evangélicos mesmo, muitas pessoas conseguem ver os benefícios de Deus, mas não tem Deus. Por que não tem Deus? Porque Deus não tem Ele. Irmão, se Deus não te tem, você não tem Deus. Ah, não, mas eu tenho no meu coração. Não, irmãos. Se a gente se nós falamos que nós temos a Deus, amém? E a nossa vida ela é contraditória às Escrituras, então nós não temos, porque o Pai está no Filho e o Filho está no Pai. Quem vê o Filho, vê o Pai. Você jamais vai conseguir chegar ao Pai se não for pelo Filho. Foi o que nós lemos aqui. Você está com a Bíblia aberta aí? Versículo 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem. Irmãos, ele não fala assim, ó. Ele não aponta para um lugar. Ninguém vai. Ele não aponta para um lugar. Ele diz assim, ó. Ninguém vem ao Pai. Ou seja, entra nele. Porque ele está no Pai e o Pai está nele. Então, se você não entra nesse lugar em Cristo, e os princípios, as Escrituras, elas não tomam você por dentro e começa uma mudança de dentro para fora, então você não tem, e ele não te tem também. Você ainda faz o que você quer da sua vida. Talvez isso possa ser duro, possa ser um pensamento positivo, mas é uma verdade. E essa verdade ela precisa ser dita por quê? Porque talvez hoje essa palavra ela pode libertar você. Ela pode trazer libertação para você. Amém? Irmãos, abra comigo aí 2 Crônicas 7,14. Deixa eu falar, mudar um pouquinho o viés dessa. Deixa eu mudar um pouquinho aqui a chave, para a gente pegar algo que vai nos ajudar também. 2 Crônicas 7, verso 14. Deixa eu ver quem é que chegou aqui mais. Quem é que chegou aqui? Vou dar um tempinho só enquanto você abre a sua Bíblia, no livro de 2 Crônicas. Ó, deixa eu ver aqui, ó. Tinha um pessoal que tinha chegado aqui, né? O Jefferson já tinha falado. Andressa Pereira tá aqui. Tinha um outro pessoal ali que estava dando oi. De repente já deram tchau. Não tô achando aqui, ó. Né? Sobe as letrinhas aqui, começa. Não tô conseguindo. Tá, vamos lá. 2 Crônicas. Eu pedi para você abrir, eu não abri, ó. 7. Olha aqui, ó, Deus é bom. Irmãos, 2 Crônicas 7. Antes de ler o 14, lê o versículo 13. Olha só. A minha tradução ela é um pouco diferente, porque é uma Bíblia diferente, tá? Olha só. Se quero cerrar o céu... Eu vou ler numa outra tradução aqui, que é mais comum. Aqui, ó. 2 Crônicas 7,14. 7, versículo 13. Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar os gafanhotos, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga. Irmão, está escrito isso aí na sua Bíblia. Presta atenção nas Escrituras. Uma praga, uma peste. Versículo 14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei,
perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Tem algumas traduções que dizem, né? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter. Se converter. Irmãos, quando tiver uma epidemia, e essa epidemia virar uma pandemia, foi o que aconteceu. Era só uma epidemia num lugar lá de Wuhan, lá na China, lembra? Era uma epidemia só. Virou uma pandemia global. Quando uma epidemia virar uma pandemia, presta atenção, se o meu povo, que se chama pelo nome, ele está falando de quem? Ele está falando da igreja. Ele está falando de nós. Nós que somos chamados, somos vistos como o povo de Deus. Os cristãos evangélicos, pseudo-evangélico, né? Os cristãos. Nós somos vistos como tais. O povo de Deus. Se nós, mas a culpa não é nossa. Irmão, ele não está falando de quem é a culpa. Ele está falando, se eu lançar sobre o planeta Terra tudo isso, aqueles que são chamados pelo meu nome, aqueles que vivem, que proferem o meu nome, aqueles que dizem que conhecem o meu nome, mas a culpa não é minha, eu estava andando certinho, eu estava cuidando, eu ia nos cultos todo domingo, eu participava de toda a agenda da igreja, a culpa é daquele que não quis se converter, eu falei, ele não quis, ela não quis. Se o meu povo, ele não está falando dos que não conhecem, ele está falando daquele que conhece. Se aqueles que me conhecem, o meu povo, que se chama. Sabe o que Jesus está falando, irmãos? Ele está falando que a cura está nas nossas mãos, nas mãos da igreja. Porque a igreja é a instituição autorizada por Deus para mudar essa situação. A igreja é esse lugar. Por isso que ele diz que se o meu povo que se chama. Só que por que a gente não está conseguindo fazer isso? Porque eu já vou te passar a chave. Por que a gente não está conseguindo mudar? Mas pastor, a igreja está orando, a igreja está jejuando. Mas precisa mais, está na palavra, não precisa de revelação. Você já viu, lê ali, irmão. Por que nós não estamos conseguindo? Porque a gente não está se humilhando ainda. Falta se humilhar, buscar a face. Falta se converter dos maus caminhos. A igreja, ela tem muitos lugares que tem se desviado de Jesus. Falam de Jesus, dizem que o culto é para Jesus. Até parece que estão com Jesus, mas não tem nada a ver com Jesus. Eu não estou aqui para falar de nenhuma denominação, não estou aqui para apontar ninguém. Na verdade, eu faço parte desse contexto e meu coração ele está sim encharcado e comprometido com aquilo que eu entendo que tem que ser feito. Amém? Ou seja, se não partir de nós se humilhar aos pés de Jesus e se converter dos maus caminhos, não tem. Irmãos, ele diz assim, se humilhar e orar e se converter, ele complementa o verso dizendo, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Deixa eu falar uma coisa para você, eu estou terminando aqui. Deixa eu falar isso aqui, por favor, presta atenção. Ele diz assim, dos céus ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Irmãos, primeira coisa, se ele fala que tem que se converter dos maus caminhos, se tem conversão envolvido, tem que ter arrependimento. É um princípio, nós temos que entender isso. Não adianta sair falando de Bíblia sem entendimento. Às vezes tem muita gente falando, mas a gente vai ter que cuidar um pouquinho mais. Irmão, se tem que ter conversão, tem que ter arrependimento. O que João Batista começou a pregar? Qual era a pregação? Ele falava sobre um governo que havia de vir. Um governo que seria estabelecido. Mas o que ele falou? Para ter acesso a esse governo, você precisa se arrepender. Arrependei-vos.
Quando Jesus começou a pregar, qual era a pregação de Jesus? Arrependei-vos. Porque chegou, está próximo, está aqui o governo de Deus. O governo, o reino dos céus, é o governo de Deus. Então, irmãos, para que Deus, nesse momento, para que Deus possa romper com essa pandemia, para que Deus possa romper, não que Ele não possa, Ele é soberano, Ele pode tudo, mas para que Ele possa romper, dissipar esse vírus, esse demônio que opera por meio do vírus, um demônio de depressão, de morte, amém? Que está dizimando a humanidade, tem que haver arrependimento. Porque não tem conversão sem arrependimento. Tem que ter arrependimento. E quando há arrependimento, quando há humilhação, arrependimento, há perdão. E quando Deus perdoa, Deus cura. Irmão, eu queria que você pegasse isso que eu estou falando para você. Eu realmente gostaria que você pegasse isso que eu estou falando. Toda vez que Jesus falou, os teus pecados estão perdoados, aquela pessoa ficou curada. Porque quando há perdão, há cura. Mas presta atenção na chave aqui. A cura, ela é uma manifestação que vem por meio do perdão. Mas o perdão, ele vem por mediante a conversão, que é o arrependimento. Então não tem como ter cura se não houver arrependimento. E não tem como ter conversão se não houver arrependimento. Para que os pecados sejam perdoados, tem que ter arrependimento. Quando o pecado é perdoado, automaticamente a cura é liberada. O perdão de Deus, ele cura. Diz para mim alguém aí, escreve assim, pastor, eu tô ligado nisso aí, eu tô entendendo o que tu tá falando. Por favor, se é verdade no teu coração, pode escrever assim, pastor, eu estou entendendo isso. Quando Deus perdoa, Ele cura, Ele libera cura automática sobre a tua vida. Amém? Ah, pastor, mas eu estava pensando nisso até biblicamente. Teve pessoas que não se arrependeu e Jesus curou. Tem biblicamente, tem. Teve pessoas que não tiveram arrependimento nenhum. Mas Jesus curou. Mas nós não estamos falando de uma pessoa, nós estamos falando da humanidade. Nós estamos falando da criação, nós estamos falando do homem como um todo, a criação de Deus, ou seja, não é uma pessoa. Nós precisamos de arrependimento, todos nós. A igreja, todos nós precisamos nos arrepender. Amém? Nós precisamos ter esse coração de arrependimento. Porque sem arrependimento não há conversão. Mas quando você se arrepende, Deus vê o arrependimento no coração e Ele perdoa. Quando Ele perdoa, Ele libera a cura. Quando Ele libera a cura, a cura, ela dissipa todo tipo de treva, todo tipo de enfermidade. Lembra do cego, lembra do coxo, lembra do leproso, lembra deles? Lembra deles, irmãos, quando Jesus perdoou, eles foram curados por meio do perdão. Nem todos Jesus falou assim, sejai curados. Não, teve uns que Jesus falou, vai, a tua fé te salvou. Seja feita conforme a tua fé. Mas o que é? Uma posição de humilhação. E veio aos pés de Jesus e se prostrou e o adorou. Humilhação, arrependimento. Ele liberava perdão. E o perdão, ele manifesta cura para mim e para você. Nesse tempo, essa chave, ela está nas nossas mãos, nas mãos da igreja. E nós precisamos disso, irmãos. Nós precisamos entender essa chave. Ela é necessária para nós nesses dias. Chegou um tempo que eu tenho certeza que alguns de nós temos visto. Falácias não adiantam. E agora? Deus, cadê o Deus que vai te abençoar? Cadê? Irmão, sinceramente, eu não tenho visto um grande mover do Senhor.
Ele está presente e Ele está no controle de tudo. Ele está presente e Ele está no controle de tudo. Agora, para alguns parece que Deus está longe. Por quê? Porque nunca acessaram o caminho. Então hoje não tem contato com o Pai. Amém? Mas aqueles que têm um relacionamento com o Pai, eu sempre falo isso lá na igreja, na congregação. Irmãos, ninguém quer morrer. A minha vida não é essa aqui, a minha vida é em Deus, amém? Mas ninguém quer morrer, a gente quer ver os nossos filhos crescerem, se Jesus não voltar, né? A gente quer ver os nossos filhos, a gente ama as pessoas. Existe esse lado humano, a humanidade faz parte de nós. Nós somos um ser tricotônico, é espírito, alma e corpo. Ou seja, alma, emoções, nós temos emoções. Nós amamos, nós odiamos, nós matamos às vezes, meu Deus do céu, misericórdia. Por quê? Porque é um ser emocional. Então ninguém quer morrer por causa das pessoas. Mas a nossa vida não é essa aqui. Não diz respeito a isso aqui. Amém? Então quem tem isso claro não trata esse lugar, essa esfera, esse tempo, essa passagem como se fosse a única vida que tivesse. Não trata dessa forma. Irmãos, nós precisamos de arrependimento. E eu quero dizer para você que está me ouvindo hoje, você que está aí, está na sua casa, com a sua família, arrependimento pode se dar de várias formas. E talvez nós vamos ter que acessar todas elas, né? Na posição, na forma de se movimentar dentro do lar, com as pessoas. A gente vai precisar se arrepender, porque talvez a gente errou com muitas pessoas. Estamos errando com as pessoas, colegas, irmãos, família, cônjuge, filhos, pais e filhos, filhos e pais. A gente vai ter que pedir perdão, se arrepender. Isso é louvável ao Senhor, mas você nunca pode pegar, não tente curar o rio, não tente tratar o rio, o curso do rio, pegando ele pela metade. Você vai ter que ir lá na fonte, jogar sal na fonte. Isso significa o quê? Você vai ter que começar a tratar na raiz, vai ter que botar um humus, lembra? Do viticultor, você vai ter que colocar humus na raiz. Humus é humildade, irmãos. E colocar humus na raiz antes de você se tratar com as pessoas, é muito legal, muito bom quando você faz isso. Tem noção disso e começa a se consertar. Mas antes de você fazer isso com pessoas, faça isso com Deus. Amém? Quem sabe é o tempo de nós chegarmos diante de Deus e falar: Deus, até o que eu tenho vivido, eu tenho frequentado os cultos, eu tenho frequentado as movimentações, mas ao mesmo tempo eu tenho vivido segundo aquilo que eu penso, aquilo que eu acho, a minha maneira, e na verdade hoje eu estou com medo do que está acontecendo, estou com medo de morrer, eu estou com vários medos no meu coração. Deixa eu falar para você, essa porta ela não está fechada, ela está aberta. O caminho está aberto. Não é largo, é estreito, mas está aberto. Amém? E você, talvez seja isso que nós precisamos, que você precisa fazer, é voltar para Deus, se humilhando para Ele, com um coração arrependido. Amém? Porque quando há perdão, há manifestação de cura sobre a minha vida e sobre a sua. E é isso que eu quero terminar nessa noite orando por você. Amém? Irmãos, nós vamos aí na caixa, o irmão vai estar colocando, tem um irmão que está trabalhando nos bastidores para nós, e ele vai estar colocando na caixa de mensagens aí. Você que está conosco, que quer fazer pedidos de oração, essa caixa ela não está à disposição visual de todos que vão ver ou que estão vendo essa live. Isso é só para nós orarmos pela sua vida, por alguma situação em especial da sua vida. Amém? Nós do ministério, o pessoal da intercessão, que estamos orando por isso. Mas agora eu queria terminar fazendo uma oração, abençoando a sua vida. Amém? Que você possa tomar consciência, que você possa levar a sério esta mensagem, que você possa, quem sabe, até rever e partilhar com seus amigos e entender o que Deus está fazendo nesses dias. Amém? Às vezes a gente está falando e lá no fundo está vazio, porque não acreditamos nem em nada que nós estamos falando, né? Eu já vi muitas pessoas assim. Elas estão tentando se convencer a si mesmas e não conseguem. Lá no fundo elas estão com medo. Irmãos, deixa eu falar para você, no amor não há medo. Mas o perfeito amor, ele lança fora todo medo. O perfeito amor lança fora todo o medo. Então nunca se esqueça, a chave desse verso é, se nós buscarmos como igreja, se nós nos arrependermos, ele diz que vai ouvir e vai perdoar. Olha a ordem, ouvir,
perdoar e curar. É a ordem do versículo, é a ordem do verso. Ele ouve, perdoa e cura. Não é assim, ele ouve, cura. Não, ele ouve e perdoa. Porque tudo que Deus começa a fazer primeiro é dentro, depois fora. É de dentro para fora. Por isso que ele ouve, perdoa. O perdão é dentro, irmão. Você não recebe um perdão. Quando você erra, quando eu erro e todo mundo vê do lado de fora. Mas o perdão que eu preciso é do lado de dentro. É por isso que a lei não foi suficiente. Eles matavam o cordeiro, sacrificavam o cordeiro, mas não limpava a consciência. É por isso que Jesus nos deu o Espírito Santo, ou seja, ele liberou algo dentro de nós. Pega isso, querido. Pega isso, meu irmão. É algo dentro, o perdão é dentro. Nós precisamos ter uma consciência limpa para com Deus, reta para com o Senhor. Quando isso é estabelecido nos nossos corações, ele só manifesta do lado de fora aquilo que ele já estabeleceu do lado de dentro. Ou seja, ele cura tudo aqui fora, porque ele já liberou perdão aqui dentro. Já curou o que está aqui dentro, já ajustou, já alinhou. Amém? Eu quero orar com você nesse momento. Por favor, se você estiver com a sua família, dá a mão para sua esposa, para os seus filhos, se possível. E eu quero orar. Chame os seus filhos na sala, no lugar que você estiver. Reúne a sua família e eu quero orar sobre você. Amém? Por um minuto, feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus. Pai, nesse momento nós queremos te agradecer pelo tempo de graça que o Senhor tem nos dado. E também, Senhor, queremos nos arrepender. Senhor, nós nos arrependemos pela nação brasileira, nós nos arrependemos pelo pecado da humanidade, nós nos arrependemos pelos nossos pecados e pelo pecado dos nossos irmãos. Senhor, nessa noite nós nos colocamos na brecha com um coração arrependido, orando para que o Senhor ouça. A nossa oração é para que o Senhor ouça. A nossa oração é para que o Senhor ouça o nosso clamor e que o Senhor nos atenda. Pai, em nome de Jesus, nós pedimos, Senhor, que na nossa dificuldade, que o Senhor nos auxilie, nos concedendo uma unção, que se dê em forma de capacitação, para que possamos pegar um caminho, não só de arrependimento, mas um caminho de conversão. Converte nosso coração, Espírito Santo. Nos ajuda, nós nos arrependemos e assim nos achegamos diante do Pai, como um filho que se arrepende. Nós nos arrependemos, Senhor, pela nação brasileira, pelo estado do Rio Grande do Sul, pela cidade de Canoas. Nós nos arrependemos do pecado da humanidade, da qual nós fazemos parte. Nós não somos melhores, nós fazemos parte, nós nos arrependemos e pedimos que em nome do Senhor Jesus, que o Senhor nos perdoe e que o Senhor também libere sobre as nossas vidas cura. Senhor, sara a nossa terra, Senhor. Cura, Senhor, o planeta Terra. Cura, Senhor, as pessoas que estão em leitos de UTI. Senhor, as pessoas que estão respirando, Senhor. Hoje elas precisam de um aparelho para usufruir aquilo que Deus deu de graça, o fôlego da vida. Hoje é necessário um aparelho. Senhor, tem misericórdia. Nós oramos pelos nossos irmãos, oramos pela humanidade, oramos pela criação e ministramos cura em nome de Jesus. Nós ministramos cura em nome do Senhor Jesus. Nesta noite nós ministramos cura nos lares, nas famílias, em o nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Irmãos, que Deus abençoe. Amém? Irmãos, amanhã nós vamos ter culto nós estamos na Avenida do Nazário, 1438, temos culto às 10 horas da manhã, presencial, eu acho que a lista já está preenchida, e às 18 horas, também é transmitido online, pelo nosso canal no Facebook, pela via do Facebook. E a nossa oração é um coração para que Deus nos ouça. E a nossa posição é de um coração arrependido, amém? Nós vamos ter que chorar pelos nossos irmãos, vamos ter que chorar pelo pecado da nação. Eu acho que o pecado chegou diante de Deus. O homem e a sua... o pecado do homem chegou diante de Deus. E hoje nós precisamos nos arrepender. Não importa quem errou, nós precisamos nos arrepender para que o Senhor nos perdoe. Amém? A chave está nas mãos da igreja.
Nós temos essa chave. Nós recebemos autoridade para ministrar cura, libertação, ou seja, nós podemos atrair o céu à terra. Amém? A igreja tem a capacidade, tem a condição de fazer isso, porque a igreja é aquela que conhece o caminho, ou deveria conhecer. Amém? Irmãos, que Deus abençoe, uma boa noite. Antes de você terminar, desligar aqui, eu quero ver quem é que está conosco aqui ainda. Dá um oi para mim aí, dá um oizinho aí, dá um tchauzinho. Boa noite, em nome de Jesus. Bota aí que eu quero falar o teu nome, quero ver você. Em nome de Jesus. Amém? Vamos lá. Em nome do Senhor Jesus. Temos também no canal do YouTube, né? No YouTube nós temos as nossas mensagens e ali você pode visualizar ali alguns conteúdos que vão abençoar a sua vida. Séries e Éder Machado, boa noite. O Rodrigo, eu não sei se está com a Gi, se a Gi já está em casa ou está curtindo ainda, né? Está aproveitando do jeito que dá, porque está tudo fechado, né? Rodrigo, Deus abençoe. Quem mais está aí? Quem mais está aí, irmãos? Em nome de Jesus. Nós ficamos por aqui. Que Deus realmente, que o Espírito Santo ministre essa palavra na tua vida. Que o Espírito Santo te abençoe. Fábio e Leandro, Deus abençoe até amanhã, queridos, em nome de Jesus. A Isabel, em nome de Jesus, Deus abençoe. Aquiles, um abraço para a família, todo mundo aí, em nome de Jesus. Olha só, é a Gi que está falando, glória a Deus, aleluia. Jefferson, boa noite. Quem mais? O Gabriel, Deus abençoe. Milena, Ayla, todo mundo lá. A Janailson Ortega, Deus abençoe, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Não sei se tem mais alguém aí, mas eu acho que é isso aí. Irmãos, nós ficamos por aqui hoje, amém? E queremos deixar essa palavra no seu coração. Provavelmente no meio da semana a gente vai estar fazendo mais uma, a gente vai estar postando ali no Instagram, nas nossas plataformas, e sábado que vem nós voltamos, certamente. E no meio da semana, provavelmente mais uma. Irmãos, Deus abençoe, que essa palavra abençoe a sua vida. Aproveita que é início, ainda é início de ano, tá? Aproveita e primicia para Deus a sua vida. Amém? Dê de primícia para o Senhor a sua vida. Entrega para Ele a sua vida. Entrega ao Senhor os seus caminhos. Confia nele e o mais Ele fará. Amém? Deus abençoe, uma boa noite a todos, um grande abraço. Tchau, até amanhã. Amanhã, culto das 18 horas, pelo Facebook nós estaremos ao vivo. Amém? Paz de Cristo e até mais. Amém. Glória a Deus.